No ar, mais um aprovado. O programa de hoje convida você a fazer uma viagem no tempo. Vamos dar um passeio por alguns séculos da história da Bahia. Por isso estamos em São Francisco do Conde. E você vai conhecer a partir de agora a história, a cultura e o povo desse lugar. Bom, a nossa primeira parada é aqui no Convento Santo Antônio, porque é aqui que nós marcamos com o nosso convidado, o historiador Rodrigo Lopes. Ele é quem vai contar um pouco da história de São Francisco do Conde para você. Tudo bom, Rodrigo? Como vai, Jackson? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Aprovado. Muito obrigado. Então, a gente vai contar um pouco da história desse lugar, mas eu quero saber primeiro a sua história. Você nasceu aqui? Não sou de São Francisco do Conde. Na verdade, eu sou de bem longe. Sou do sertão da Bahia. Mas essa região sempre me despertou interesse e os meus estudos, minhas pesquisas de pós-graduação, que falam acerca do abastecimento da economia da Bahia no século XIX, então me levaram a conhecer essa região toda. É uma história apaixonante, então eu posso falar com vocês com um pouco de conhecimento de causa sobre isso. Então vamos começar pela história do convento aqui do Santo Antônio, né? Então, esse talvez seja o patrimônio religioso mais importante da cidade e um dos primeiros, né? Apesar dessa estrutura que a gente está vendo aqui, ela ser do século XVIII, mas ela está ligada à própria fundação de São Francisco do Conde no finalzinho do século XVII. São Francisco do Conde é o terceiro município, né, fundado aqui na capitania da Bahia naquela época, em uma época bastante conturbada, porque estávamos no início da colonização do Brasil. E aí o que é que acontece? Muitas dificuldades de se estabelecer a empresa colonizadora portuguesa aqui, né? Durante todo o século XVI, desde 1500, quando se convencionou a chegada dos portugueses aqui, a gente tem o início dessa empresa colonizadora. Primeiro, fundando localidades em lugares estratégicos, como por exemplo onde hoje é Salvador, no promontório da Baía de Todos os Santos. Mas após 100 anos de colonização, começam a sentir a necessidade de conquistar os territórios mais para os sertões, como era chamado naquela época, né? E aqui é um território estratégico porque você tem ao mesmo tempo o limite da Baía de Todos os Santos e o início de rios importantes, como o Rio Sergipe e o Rio Subaé, que entram para esses sertões, onde desde o século XVI já se desenvolviam os primeiros engenhos de cana e as lavouras açucareiras. Esse território aqui, então, que naquela época pertencia à ordem dos franciscanos, à ordem religiosa dos franciscanos, batiza a cidade, né? Então, São Francisco da Barra do Sergipe do Conde, olha só que nome extenso. Hoje é o nome inteiro o nome de batismo, né? Hoje só São Francisco do Conde, mas esse nome tem origem o quê? São Francisco, devido à devoção da ordem dos franciscanos que estava estabelecida aqui, a barra do rio Sergipe, que é o que está aqui ao nosso lado, e do Conde, em homenagem ao Conde de Linhares, que foi a primeira grande autoridade dessa região aqui. Maravilha. E a cidade? Fala um pouco sobre a origem da cidade de São Francisco. Então, essa é a origem de São Francisco do Conde, ela remonta a ordens régias, ordens do rei de Portugal, de que se estabelecesse povoações aqui. Por quê? Nós tínhamos uma situação, como eu disse, o início da colonização é bastante difícil. A gente tinha conflitos frequentes entre os colonizadores e os indígenas, por exemplo, né? E o medo de se adentrar aos sertões, que era o território desses indígenas, que acabavam fugindo por conta da própria presença dos europeus no litoral, então eles fugiam para as regiões mais interioranas. Então é pelos rios é que se ia fazer isso. E o rio Sergipe e o rio Subaé, que desaguam nessa região daqui, né, então levava esses desbravadores para lá. Por conta disso, sentiu-se a necessidade de fundar povoações, para que se tivesse inclusive representação jurídica para proteger os colonos que habitavam então essas primeiras povoações que eram fundadas. Assim, em 1695, Carta Régia do rei de Portugal solicita a criação de vilas no interior, entre elas a vila então de São Francisco, e 5 anos depois, em 1698, então é fundado a vila de São Francisco da Barra do Rio Sergipe do Conde. A gente tem outras edificações assim tão importantes quanto o Santo Antônio aqui, né? São várias aqui. Como uma cidade, a terceira fundação aqui na então capitania da Bahia, naturalmente a gente tem um patrimônio edificado bastante extenso aqui em São Francisco do Conde. Infelizmente, nem todos preservados como deveriam, né? Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Mas além aqui do convento de São Francisco, a gente tem outras igrejas, tem um casario colonial, tem uma casa de câmara e cadeia,
né? E tem o engenho, engenhos desde a época, remontam à época áurea do açúcar no período colonial, e engenhos que também sobreviveram até meados do século XX produzindo açúcar e começam a abrir falência na época da chegada das empresas de prospecção de petróleo aqui, que é realmente quando o fausto do açúcar aqui, né, termina como principal economia do município. A gente pode conhecer a Casa de Câmara e Cadeia? Lógico, O próximo passo vamos lá. nosso pode ser esse? Vamos lá.